Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Stefferson Oliveira, estarei colaborando, contribuindo para as aprendizagens, vivências, troca de experiências durante esta disciplina, métodos e técnicas de alfabetização. A meta da disciplina, ela preconiza abordagens sobre métodos e processos de alfabetização de crianças, jovens e adultos, além das concepções teóricas, práticas, tanto do processo de letramento quanto do processo de alfabetização. Cada um de vocês receberam essa ementa e eu peço que logo após, em outro momento, vocês analisem para saber se os objetivos da ementa da disciplina estão sendo contemplados durante a abordagem, durante o que é posto nesses nossos encontros. A alfabetização no Brasil, galera, ela sempre foi baseada em processos da escola tradicional, digamos assim, baseada numa pedagogia tradicional, onde o professor era o centro do processo e o aluno ele era objeto, ele não era sujeito. Isso se dava através de recursos técnicos, tais como cartilhas para ensino prático, para aprender a ler, cartilha analítica e o famoso e algumas vezes famigerado Mobral. No Brasil haviam muitos analfabetos na década de 60, o que não é diferente de hoje. Haviam muitos analfabetos absolutos e o governo criou um programa, o Movimento Brasileiro de Leitura, para ver se a galera saía do analfabetismo. Enfim, esse é o contexto do processo de alfabetização no Brasil. Concepção empirista. A concepção empirista da alfabetização, ela preconiza o método tradicional, como eu já falei, onde a criança é uma tábula rasa. É como se a criança chegasse, galera, na escola, sem nenhum conhecimento prévio, sem nenhuma experiência. Como diz e como mente, infelizmente, zero. Esse menino sabe nada, chegou a zero. Não é assim? Então, o professor ele é mero transmissor de conhecimentos, informações. Essa concepção é baseada no treino, no traçado de lestras, na sonorização mecânica. D-E-I-D. R-A-H. Taxa. Burra. Dona Irene, o que é anovulação? De todas as famílias, que não são poucas, né? Haja família, haja parente. Agora vamos copiar tudinho. Então, assim, era baseado justamente nesse treino, nessa mecanização, tanto escrita como oral. E a concepção empirista, galera, ela é uma concepção filosófica onde ela depreende que o conhecimento ele se dá através ou por meio das experiências sensoriais. Então, esse é o fundamento da concepção empirista. O método sintético é um método que ele parte das menores para as maiores constituições da língua. Ou seja, ele parte da letra, aí a partir das letras formam-se palavras, a partir das palavras formam-se frases, a partir das frases formam-se textos. E existe uma correspondência entre grafia e o som, né? Por isso que é muito comum nesse método usar a repetição, tanto da pronúncia como da escrita, e, além disso, as unidades menores para as maiores é que são o objeto principal de abordagem. Vamos primeiro aprender as letrinhas, para depois nós conhecermos as famílias, que são as sílabas, as palavras e assim sucessivamente. Galera, o método analítico é o caminho inverso, ele parte do todo para as partes. Como assim, professor? Ele parte do texto, aí do texto ele passa a abordar as frases, palavras, até chegar nas letras. Então, a criança ela é vista nesse processo para enxergar os detalhes, as menores partes, mas somente depois dela ter acesso ao todo, ao texto. Então, a criança jamais vai partir das palavras para o texto. Ela vai partir do texto até chegar na parte minuciosa, que são as letras e as sílabas. Ativo entre o método sintético e o analítico. Então, enquanto o sintético ele é baseado na soletração,
daquelas famosas famílias silábicas, o analítico é na palavração. Enquanto o sintético ele preconiza o método fônico, o analítico ele preconiza a sentenciação. E por último, o sintético é silábico e o analítico ele é através de contos e textos tais como crônicas, fábulas, enfim. Enquanto no sintético os professores eles incentivam os alunos a decorarem, a sonorizar as famílias silábicas, no analítico eles vão abordar gêneros textuais, fábulas, contos, poemas, enfim. Concepção construtivista, galera. A concepção construtivista é a cereja do bolo dessa abordagem que nós estamos realizando. Ela se conta a teoria empirista e ela tem como pressupostos a teoria da psicogênese. A psicogênese da língua escrita, que tem como referenciais a Emília Ferreiro e Anna Teberoski. O construtivismo, ele compreende que o conhecimento ele é algo a ser produzido, ele é algo a ser construído. E a criança, ela não é objeto, e sim, ela é sujeito do processo de aprendizagem. Enquanto na concepção empirista, seja no método sintético, seja no método analítico, a criança ela era o objeto, aqui ela é sujeito. Aqui o professor não é mais o centro do processo de aprendizagem, sim a criança. Então, aqui mostra, nessa concepção, que a criança ela é capaz de aprender a partir da convivência com pessoas alfabetizadas e textos, ou seja, as experiências com outras pessoas alfabetizadas, elas também são objeto de construção da aprendizagem e também da Galera, a simples junção das letras e a produção dos fonemas, elas não garantem que a alfabetização ocorra. Alfabetizar não é somente decorar o alfabeto, as famílias silábicas e as palavras. Então, deve-se buscar a promoção de um ensino focado na compreensão e na reflexão das propriedades do sistema de escrita alfabético, que possa inserir os indivíduos desse processo em práticas sociais de leitura e escrita. Ou seja, mais do que alfabetizar, é necessário que esse aluno possa utilizar a linguagem em diversas práticas sociais, em diversas experiências. Magda Soares, 2003, ela preconiza que a teoria da psicogênese ela exige um realizar sistemático da língua escrita, constituindo através de práticas de alfabetização na perspectiva do letramento. Ou seja, de acordo com Magda Soares, não basta somente alfabetizar. Nós temos na perspectiva do letramento, alfabetizar letrando. E nós veremos isso, o que é alfabetizar letrando. Então, galera, fazendo uma síntese, um resumo, em suma, os processos de alfabetização, eles tinham, tanto aqui no Brasil, como... Então, galera, em suma, os processos de alfabetização aqui no Brasil, eles tinham como sujeito ativo, como sujeito principal, o professor. Porém, isso foi se reformulando até chegar à teoria construtivista, a concepção construtivista, baseada nos pressupostos de Emília Ferreira, Anna Teberoski, entre outros, onde preconiza que a criança ela é sujeito ativo, que ela chega na escola com experiências, ela não é uma tábula rasa, essas experiências são essenciais para que elas possam desenvolver as aprendizagens e, além disso, é essencial alfabetizarmos na perspectiva do letramento. Até a próxima, galera.